porque esta tem sido uma reta final desastrosa. Bom dia a todos. As minhas primeiras palavras gostaria que fosse para a equipa de futebol feminino, pela conquista histórica, e portanto dar os parabéns ao seu treinador e a todo o grupo de trabalho por esta mesma conquista. Sendo específico em relação à sua primeira pergunta, dizer-lhe também que esperamos exatamente aquilo que me falou, um Boa Vista motivado, onde também tem expectativa de uma casa cheia ou muito próximo disso. É isso que nós queremos, é ver jogos onde o público apareça em força, em massa, para assistirmos a grandes jogos. É isso que nós queremos. Em relação à sua segunda pergunta, e para não estarmos sempre aqui a adiar o que quer que seja, e vocês sempre me conheceram com total frontalidade, com total verdade, eu, em relação o que eu tenho a dizer em relação ao nosso Presidente é que acredito nele, acredito que foi ele que me contratou para a formação, foi ele que apostou em mim na equipa principal, foi o nosso Presidente que me renovou o contrato o ano passado, é a pessoa com quem eu falo, não digo diariamente, mas de forma muito regular, e ainda mesmo esta semana falamos sobre esta época e sobre a próxima. E também já vos disse isso, este é um clube a qual estou grato, é uma cidade onde gosto, estou onde gosto de estar, estou onde querem que eu esteja e, portanto, o meu foco é este, é dar o melhor de mim para ajudar o clube, é dar o melhor de mim para ajudar estes jogadores, é dar o melhor de mim para valorizar o espetáculo e o futebol. Esse foi o meu compromisso desde o primeiro dia e vai continuar a ser seguramente. Abel, boa tarde, em direto para a Sport TV+. Quando diz que acredita no Presidente, acredita que vai cumprir o seu contrato. Os jornais esta semana, a imprensa desportiva, dão praticamente como certa a sua saída no final da temporada do comando técnico do Sporting Braga. Para ser muito curto, isto já não vem desta semana, isto vem antes do jogo do Moreirense. Eu não sei qual é a intenção daquilo que escrevem. Infelizmente, hoje, a comunicação e os jornais parecem as redes sociais. É preciso ter veracidade naquilo que se diz. Eu posso-vos dizer também que, se calhar, o Barcelona vai despedir o treinador e que um treinador português tem um perfil desejado e nós temos que ter cuidado com aquilo que escrevemos. Portanto, a verdade foi esta que eu vos disse anteriormente. Essa é que é a verdade. O resto eu não posso controlar. Uma coisa é a comunicação social versus realidade. Eu estou-vos a mostrar aqui a realidade. O que a comunicação social escreve, eu não controlo. Sequência, mas eu queria só perguntar, porque há um jornal em concreto que diz que o Abel disse no balneário que ia sair na próxima época. Isso é verdade? Eu despeço-me todos os dias de forma muito educada dos meus jogadores. Quando chego, cumprimento, e quando vamos embora, despeço-me ou bom descanso ou até logo. Portanto, vamos falar na mesma coisa. Estamos a falar de comunicação social versus realidade. Eu também já vos disse, e deixem-me dizer isto, porque não é nada que eu não vos tenha dito, eu não leio jornais e muitas das coisas exatamente por isso, que é para ter o meu foco naquilo que eu controlo, naquilo que é a verdade. Procuro sim ler, e aqui com a assessoria do André, aquilo que é determinante, daquilo que tem a ver com notícias do nosso adversário e com o nosso clube. Tudo o resto que me tira o foco, isso não me interessa. Agora, gosto da verdade, gosto de ser frontal e, portanto, a verdade é esta e não há outra. Eu acho que fui claro naquilo que vos disse. Eu gostava que essa pessoa, vocês viram lá transcrito o meu nome, eu gostava que essa pessoa que escreveu essa notícia, que dissesse, foi o Abel que disse, foi o jogador que disse, foi... Isso é mentira, vá lá, isso é mentira. Vocês sabem que eu tenho contrato, sabem disso, sabem aquilo que eu vos disse ainda agora. E não vou adiantar muito mais nada que isso. Esta é que é a grande verdade. Eu tenho pena que vocês não se lembrem das declarações que eu fiz em janeiro ou em dezembro, num colóquio que eu tive, onde fui muito claro. Muito claro. E quando as pessoas dizem, o Braga não aposta na formação. A aposta da formação está aqui. Eu sou uma aposta da formação. Portanto, é só recuar atrás. Vocês sabem, eu tenho sido coerente com aquilo que digo, tenho sido coerente com aquilo que faço. Não sou perfeito, estou longe de ser o maior ser humano, o ser humano perfeito. Estou longe de ser o melhor treinador do mundo. Agora, temos que ser verdadeiros naquilo que dizemos, verdadeiros naquilo que transcrevemos para os jornais, porque vocês têm uma capacidade de influenciar massas. E uma mentira dita muitas vezes pode ser verdade, mas é mentira.
Uma mentira dita muitas vezes pode ser verdade, mas é mentira. Pode ser verdade, mas é mentira. Eu ia lhe perguntar o que é que considera que pesou mais nesta reta final, desastrosa, enfim, com as palavras do Salvador? Alguma descrença da equipe, para a física? Eu gostava de fazer o balanço, como eu vos disse, no final, mas para não fugir à pergunta, porque raramente fujo e sendo muito concreto, a verdade é que nós alimentamos um sonho, tivemos a lutar. Numa primeira fase da época fomos melhores que os nossos adversários e a verdade é que a partir de determinada altura, sobretudo nestes últimos 2, 3 meses, baixamos o nosso rendimento, os nossos adversários foram melhores. Esta é que é a realidade dos factos. Mas há outras questões que nós depois no final vamos falar em factos, porque nós também sabemos da forma como saímos da luta pelos lugares cimeiros. Eu ainda lhe colocava 2 questões. Se foi uma surpresa para si quando o Presidente António Salvador disse que esta ponta final de época que foi desastrosa, não é? Se já tinha comentado ele próprio isso consigo e se não acha que, por causa destas notícias a especular a sua saída, se não acha que o Presidente devia ser esclarecedor em termos públicos a esse respeito? É por isso que eu vos disse, se vocês forem atrás, sabem o que é que ele disse este ano quando renovamos? Sabem o que é que ele disse? Sabemos que neste trajeto e neste projeto há obstáculos e nós temos que os ultrapassar e ele também foi muito claro, que é aquilo que nós temos feito, analisar o que temos que analisar e corrigir para da próxima vez não cometer os mesmos erros. E eu acho que ali foi claro e, portanto, comungamos da mesma opinião e nós não temos que dizer nada porque as coisas são claras como água. O contrato está aí, eu faço o melhor de mim, vocês sabem disso. Agora também, como vos disse anteriormente, sabemos da forma que nos tirou da luta pelos primeiros lugares. Mister, voltando ao jogo da manhã e até à próxima jornada, a equipa já sabe que vai ficar em 4º lugar, que a nível pontual não vai fazer tantos pontos como no ano passado. A equipa está menos motivada ou quer fechar a época com É verdade, o ano passado fizemos um 4º lugar com 75 pontos. Este ano temos um 4º lugar com 64 e queremos mais. Mais uma vez, e posso partilhar isto com vocês, uma semana de trabalho onde trabalhamos e treinamos duro, treinamos afincadamente, procurando também recursos em função de algumas ausências que temos e que fomos tendo ao longo do ano. Procuramos sempre dar respostas a essas mesmas ausências e, portanto, seguramente que amanhã teremos uma equipa competitiva, como sempre fazemos, para lutar pelos 3 pontos e para valorizar o espetáculo, porque acredito que amanhã possam estar reunidas todas as condições, desde o tempo, um estádio cheio e duas boas equipas a disputar os 3 pontos. Se também concorda que foi mesmo uma reta final desastrosa. E a segunda pergunta era se pode garantir aqui também se vai continuar no Braga na próxima época. Eu já vos disse. Logicamente que quer eu, quer os jogadores, quer os nossos adeptos, não estamos contentes com aquilo que fizemos nesta fase final. Não sou o homem de arranjar desculpas para ir à procura de jogadores que estavam lesionados ou fatores aleatórios nos prejudicaram aquilo e em determinados jogos vamos assumir aquilo que temos que assumir. Eu assumo o 4º lugar, neste momento temos 64 pontos, queremos fazer mais e logicamente quando nós fazemos uma avaliação e o balanço, uma avaliação, temos que comparar com alguma coisa e portanto no final eu farei aqui o balanço e quando me fazem essa pergunta, comparamos com o quê? Estamos a comparar com que ano? Estamos a comparar com... E, portanto, temos que fazer uma avaliação, e quando se faz uma avaliação, não se faz uma avaliação por 3 jogos, faço uma avaliação de uma época inteira, onde nós, como já disse, tivemos a capacidade, a audácia, o risco, porventura, jogar acima dos limites, porque porventura isso aconteceu, e empolgar e alimentar o nosso sonho, mas a verdade é que não fomos consistentes para continuar nesta toada até o fim, por estas 2 razões, por demérito nosso, também temos que o reconhecer e temos que o assumir, mas também temos que assumir que os nossos adversários, nomeadamente os que estão acima de nós,
nomeadamente aquele que está mais próximo de nós, fez uma reta final muito boa, com um jogador em clara evidência, vocês sabem, e que não fomos capazes de conseguir levar esta luta até ao fim, que era aquilo que queríamos, porque conseguimos levar a luta pelos primeiros lugares até à sétima jornada, até 7 jornadas do fim, mas não fomos capazes e temos, como disse o nosso Presidente, temos que analisar, temos que corrigir, para no futuro não voltar a cometer alguns erros, não esquecendo outros fatores aleatórios que também têm influência naquilo que tem a ver com o balanço que temos que fazer depois no final. Se acha que também, por exemplo, as defesas que houve, as lesões que houve no eixo defensivo, se calhar, se fosse hoje, eu sei que depois de debate já feito não faltam padrinhos, como se costuma dizer, mas agiria de outra forma, até pelas dificuldades que havia na defesa? Eu nunca, e não é minha maneira de ser, não é assim que eu vejo a minha vida, acredito que as dificuldades e os obstáculos nos ajudam a crescer. Eu podíamos falar, ficámos sem o Ricardo Ferreira, ficámos sem o Raul, que o ano passado fez 7 assistências e 12 golos, sem o Mateus, em determinada altura da época, sem o Fran Sérgio, em determinada altura da época, sem o Diego, e nós fomos sempre capazes de dar resposta. E eu não me escondo com nada. Assumo por inteiro este 4º lugar, que neste momento temos 64 pontos e queremos continuar a somar pontos. Agora também vos disse, não vou esconder, não sou a melhor pessoa do mundo, não sou o melhor treinador do mundo, mas aqui dentro, eu e a minha equipe técnica trabalhamos para ser os melhores, todos os dias. Tá? Obrigado.